Eu acabei de criar uma IA que me agendou 20 reuniões em apenas uma tarde e eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer o mesmo. O objetivo de todo esse vídeo aqui é fazer uma ação de caixa rápido aqui dentro da minha agência. Isso aqui é uma campanha específica que eu realizo ali a cada 3, 6 meses, dependendo do volume de leads que eu tenho para encaixar nessa campanha, com o objetivo de justamente reaproveitar todo aquele pessoal que fez uma reunião comigo, ficou interessado no meu serviço, mas por algum motivo acabou não se tornando cliente. Seja por alguma objeção como dinheiro, tempo, dúvida, medo ou qualquer uma outra. E aí hoje eu vou mostrar para vocês exatamente qual que é o passo a passo que eu faço para reativar toda essa galera, criando um lead magnet, né? Algo que vai fazer elas virem até a mim e aí até mesmo negociar ali uma condição específica para baixar a barreira de entrada e garantir que dessa vez ele vai se tornar um cliente teu. Eu já realizei diversas vezes esse caixa rápido aqui na minha agência, mas essa é a primeira vez que eu utilizei uma inteligência artificial para fazer todo o processo de agendamento desses leads e que ela realizou em apenas uma tarde mais de 20 reuniões para mim, que às vezes eu demorava 4, 5 dias para conseguir agendar todo esse volume de reuniões. Para quem não sabe, eu tenho uma agência de marketing focada no nicho de imobiliárias e hoje eu vou fazer uma ação para tentar fechar todo aquele pessoal que ficou insistindo no vou pensar, tem coisa mais barata no mercado e ficou me enrolando por algum tempo e hoje eu vou atrás do sim deles com uma baita de uma oferta que eu criei aqui para minha agência. E eu vou te mostrar agora o passo a passo que eu fiz para conseguir agendar essas reuniões e inclusive eu estou no meio desse caixa rápido, eu estou inclusive fazendo essas reuniões e vendas aqui ao longo do dia e eu vou trazendo os resultados aqui para vocês. Então vamos lá, agora o que vocês precisam para estar começando esse caixa rápido? Eu criei aqui um arquivo, eu vou estar compartilhando na minha tela com vocês toda essa checklist de reativação de base com inteligência artificial, o meu caixa rápido. Como criar um agente de IA dentro do Go High Level para reativar toda a sua base de leads já adquirida nos últimos meses ou anos e agendar uma reunião diretamente no seu calendário. Primeiro passo, a gente vai estar criando uma pipeline dentro do Go High Level com os seguintes estágios. Primeiramente, todos os leads que vão estar envolvidos nesse projeto e aí depois uma sequência de 5 dias, que vão ser o número de dias que a gente vai tentar contato com esses leads, porque ela é uma oferta limitada e exclusiva. A gente não quer estender muito tempo, a urgência é um dos fatores que a gente utiliza aqui como gatilho de venda. Depois você vai criar uma coluna para leads que estão em agendamento, ou seja, aqueles que estão em conversa ativa com a inteligência artificial. Depois reunião agendada, reunião realizada, leads ganhos e perdidos. Agora um ponto muito importante, quais leads devem participar do caixa rápido? E aqui vai a resposta para vocês. É um público quente, ou seja, leads que participaram de uma reunião e acabaram negociando com você nos últimos meses ou anos. Na verdade, isso vai depender realmente aí conforme o seu volume de leads. Eu recomendo que você tenha para realizar aqui nesse caixa rápido pelo menos 20 leads, mas qualquer número ali a partir de 50 já está na hora de você fazer o caixa rápido. Ou seja, você já tem 50 pessoas que você realizou aí algum tipo de reunião e enviou alguma proposta para ela, vocês negociaram, ou até mesmo ela recebeu um pitch seu, ficou de retornar e não retornou, vale a pena. Caso contrário, não inclua. Essa aqui não é uma típica campanha de Black Friday da Casas Bahia que você vai ficar enviando aí um WhatsApp para literalmente todos os contatos que você achar no seu CRM. Não é isso. O primeiro passo é a gente configurar o WhatsApp dentro do Go High Level. Se você já fez isso, maravilha, pode seguir em frente. Se você não fez isso, você tem 3 caminhos que eu recomendo para seguir, né? Que é utilizar a API oficial dentro do próprio Go High Level ou assinar uma API não oficial como a Stevo ou as Aptos, que são 2 plataformas que eu aprovo e já utilizei. Eu não estou ganhando absolutamente nada aqui para recomendar elas, mas você pode simplesmente estar entrando aqui no site da Stevo. Eu não vou nem fazer um tutorial, porque nesse próprio vídeo aqui deles, eles já mostram como facilmente você consegue criar sua conta e fazer a integração com o Go High Level aí em questão de minutos. Então, simplesmente toca a ficha. Depois disso, a gente vai precisar configurar um calendário no Go High Level para estar recebendo esses agendamentos. Ou seja, a IA vai estar sempre checando a disponibilidade desse calendário antes de agendar uma reunião. Para isso, a gente vem aqui em Go High Level, calendários. Eu estou utilizando esse calendário que eu criei aqui de demonstração gratuita. Vou editar ele para vocês verem como que eu criei. Coloquei simplesmente a logo da minha agência. Esse nome de calendário é o nome interno que aparece aqui, então eu coloquei de demo gratuita para conseguir diferenciar dos meus outros calendários.
Aqui você simplesmente personaliza, cara, como o lead ele não vai estar entrando manualmente nesse calendário pelo celular ou pelo computador para fazer o agendamento, essa parte visual ela não interessa muito. O mais importante mesmo é que a parte da disponibilidade, você vai estar selecionando os horários que você está disponível para IA agendar as reuniões. Questão de formulário de pagamento, a mesma coisa, não precisa complicar as coisas. Lembretes e opcionais, eu deixo tudo desativado aqui para o lead, por quê? Porque a gente faz todas as questões de lembretes através de automações, a gente envia disparos de WhatsApp e também de e-mail. E personalizações aqui também não é nada demais. Então simplesmente cria o calendário, deixa configurado ali para estar atribuído para o seu usuário ou para os usuários que vão estar fazendo o atendimento, as reuniões de vendas com esses leads, e aí depois coloca também a sua disponibilidade. E agora, muito importante, a gente precisa criar o que eu chamo de lead magnet, que é basicamente a isca que a gente vai estar utilizando para conseguir despertar o interesse, né, desses leads para estar participando da reunião. No meu caso, eu comecei a implementar muito inteligência artificial nos meus projetos e nos projetos dos meus clientes aqui na agência. Algo que é relativamente novo ainda desse ano, mais desse último semestre, para completar aí todo o serviço de performance e tecnologia que a gente já fazia. E agora eu estou pegando todos esses serviços de IA que eu validei com os meus clientes e eu estou oferecendo eles para a minha base de leads. Então, eu estou pegando, basicamente, oferecendo o próprio caixa rápido que eu estou fazendo agora, eu vou meio que vender eles para esses leads. Então, eu vou vender uma reativação de base para eles. Para pensar, cara, essas imobiliárias, elas têm aí centenas e milhares de leads parados que eles adquirem aí de portais, de marketplaces, até mesmo de anúncios, né, dos próprios leads que as agências, enfim, os gestores de tráfego geram para eles. Só que eles não sabem fazer bom uso desses leads depois que eles esfriam na base, né? Eles basicamente ficam lá debaixo do tapete, engolindo poeira e absolutamente nada acontece. Então, se eu chegar para essas imobiliárias, e elas até podem ter uma agência já ativa, porque eu não vou nem atrapalhar esse trabalho. Se eu chegar para essas imobiliárias e propor algo que eu vou conseguir fazer aí de 5, 10, 15 agendamentos para eles, dependendo do volume que eles tiverem na base, sem eles precisarem estar investindo em tráfego, sem eles estarem precisando pagar 20, 30, 40 reais por cada um daqueles leads de novo, isso vai brilhar os olhos deles. Até porque o custo daí ele vai se reduzir especificamente só para as ferramentas. Então não é nem um investimento muito grande. Aí eu preparei um lead magnet, tá? Que basicamente é isso. Eu ofereço esse caixa rápido para os meus clientes. Tá? E eu vou mostrar para vocês agora como que ficou a minha mensagem de abertura, ou seja, aquela mensagem que eu vou estar disparando justamente para o lead se interessar. Aqui, mensagem de abertura. Fala o nome, tudo bem? Eu acabei de montar uma secretária 100% de inteligência artificial que pode conseguir de 5 a 10 visitas para sua imobiliária nos próximos dias. Basicamente, ele vai entrar em contato com toda a base de leads que você adquiriu nos portais, Google, Facebook e orgânico, filtrar quem está no momento de compra e agendar os leads engajados para os seus corretores. Tudo que você precisa é de uma base com pelo menos 500 leads. Quanto mais, melhor. Eu validei isso com os meus clientes nos últimos meses e quero mais alguns cases antes de abrir para o mercado. Mas vão ser poucas vagas. Se isso for algo que te interessa, me responde aqui e bora conversar. Cara, tô tendo uma taxa de resposta absurda nisso aqui. Tá muito interessante mesmo, mas mais uma vez eu vou destacar a importância disso aqui, ó, não adicionar público frio. Por quê? Você até pode, mas aí não vai ser com a mesma taxa de conversão que eu estou propondo aqui. O que acontece é as pessoas que vão estar recebendo esse lead magnet são pessoas que já confiam em você, né? Elas já se reuniram, elas já investiram tempo e atenção da vida delas para estar numa reunião contigo. Elas receberam uma proposta que elas possivelmente consideraram, que elas possivelmente queriam dar o próximo passo, se não fosse principalmente por dinheiro. Então, leva em consideração que você precisa criar algo inteligente para essas pessoas. Tem que fazer sentido com a sua base. E eu sei o quão o meu público precisa disso aqui. Tá? Então, isso aqui ficou absurdo de bom para mim, presente para você adaptar aí para o seu nicho. Criar um agente de IA no GoHighLevel. E isso aqui, cara, sério, graças a Deus foi algo muito bom que lançou aí nos últimos tempos, que é esse, não digo aperfeiçoamento, está longe de ficar perfeito, mas é esse crescimento, né, de performance está tendo dos agentes já dentro do GoHighLevel, que agora nos permitem fazer ótimos agentes sem ter que ser um nerd que manja muito de N8N aí e ficar tomando pau que nem eu fiquei tomando para essas automações mais complexas. Não, agora eu de forma
rápida, nativa e com uma performance ótima, eu consigo implementar agentes de IA para minha agência e para os meus clientes e vender muito bem e ganhar por isso. Vamos lá para os agentes de IA. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, se você não criou um agente de IA aqui no GoHello, você vem aqui em agentes de IA e aqui a gente vai estar criando um Conversation AI, porque ele vai ser um IA que a gente vai usar no WhatsApp. Tá? Eu já tenho esse agente criado só para vocês verem, tá? Calma. Só para vocês verem o que foi feito até agora, porque eu estou no meio desse caixa rápido ainda. Tem mais agendamento, tem mais venda para acontecer. Mas até o momento, olha aqui, eu já tive 18 agendamentos registrados aqui na IA. Se eu não me engano, teve uns 2, 3 que eu me intrometi ali, eu estava acompanhando em tempo real o agendamento da IA. Ela deu meio que uma surtada ali, falou coisa que não deveria. Eu já me intrometi no meio, assumi manualmente e fiz 2 ou 3 agendamentos. Então, já passou de 20 aí em apenas um dia, né, uma tarde. Então, o que você precisa fazer agora é vir aqui em criar um novo agente. Tá? Essa aqui da direita, cara, é uma atualização que lançou essa semana aqui no GoHighLevel. Tá ficando insano, mas não foi nesse modo aqui que eu criei ela ainda. Eu criei nesse aqui, Prompt Based Bot. Aí eu não vou clicar agora, eu vou mostrar para vocês o meu já criado, só para vocês copiarem e colar, porque eu sou muito bonzinho. Essa aqui é a tela principal de configuração do agente, tá? Então aqui você coloca o seu nome, mas é o nome de reativar base de oferta de IA, é o nome que somente você vê para organizar aqui o seu bot. Aqui status você deixa em piloto automático e aí depois a gente coloca lá nas automações quando que vai ativar esse agente. Canais, tá? Presta atenção. Eu uso a API não oficial nesse momento. Estou usando a Stevo conectada aqui. Ou seja, a Stevo, ela meio que pega o WhatsApp e ela joga para dentro do SMS. Né? Mas é o WhatsApp aqui. Mas como é a API não oficial, isso aqui entra como se fosse um SMS. Se você está usando a API oficial do WhatsApp dentro do GoHighLevel, você só coloca e seleciona aqui o WhatsApp. Beleza? Aqui você coloca o nome da sua agência. Aqui o tempo de resposta, o tempo de espera antes da resposta, eu colocaria algo em torno de 20 segundos para, de repente, né, depois o lead ele vai enviar mensagens quebradas ali, você coloca um tempo muito curto e aí ele enviou mais coisa e não conseguiu interpretar todo o texto. Máximo de mensagens, eu coloco 25, tá? Porque vai que o cara descobre que é uma IA e aí ele quer ficar gastando os teus tokens assim para testar, ver as respostas, enfim. 25 para fazer um agendamento é mais do que o suficiente. E aí aqui eu coloquei para ele entender imagens e também entender áudios. Na verdade eu não entendo porque isso aqui é uma opção, obviamente eu quero, né? E aqui mandar o bot para dormir por 2 horas quando eu enviar uma mensagem manualmente. Isso aqui é importante, como eu mencionei, né? Eu vi que a IA estava dando uma surtada ali no meio de um agendamento, eu já assumi no meio da hora, ainda bem que eu vi, e aí conduzi da melhor forma manualmente. Mas também não foi nada demais que a IA fez. Ela só confundiu o horário na agenda. Agora a gente vai aqui para treinamento do bot. Tá? Na verdade, vamos para cá depois. Vamos aqui para goals, né? Objetivos. Aqui você vê que ele está conectado com o ChatGPT 4.1 e é aqui que a gente vai fazer toda a parte de prompt. Aqui a gente vai educar a missão do nosso agente. O GoHighLevel ele separa em 3 partes. Essa aqui de personalidade, essa aqui que é de objetivo e de informações adicionais. Então, cada uma delas a gente tem que ser bem preciso aqui com as informações para garantir que o bot ele vai estar realmente bem inteligente. Tá? Mas não confunda fazer isso aqui bem feito com adicionar o máximo de informações possíveis. Quanto mais informações tu colocar aqui, quanto maior ficar os teus comandos, cara, é mais coisa que a IA vai ter para fazer numa conversa pequena, é muita informação, ela não vai entender direito e pode dar problema. Então, eu até recomendo que você utilize o próprio ChatGPT, ou alguma IA que você tenha aí para te ajudar nesses prompts, mas como eu sou bonzinho, no final do vídeo eu vou te entregar tudo isso aqui também. Tá? Então aqui é onde a gente cria tudo isso, e aqui, muito importante também, é onde a gente vai fazer uma coisa mais avançada, né? Que é configurar aqui as ações dessa IA. Então, por exemplo, aqui eu criei uma IA para agendamentos. Então, eu preciso aqui estar conectando o meu calendário. Você vê aqui, ó, conectei o calendário e aí agora a IA ela sabe exatamente de onde puxar a disponibilidade, em que calendário agendar e etc. Você pode também estar ativando um novo workflow,
Ou seja, digamos que X coisa aconteça, a IA vai lá e ela ativa uma nova automação. Por exemplo, agendamento foi realizado, você pode estar ativando uma próxima automação de fazer algum tipo de envio. Eu já tenho isso, mas eu faço na automação nativa e não por aqui. Tá? E eu vou mostrar para vocês como que se cria depois. Contact Info. Isso aqui é muito importante. Nesse caso aqui, na qualificação que eu utilizo, eu relembro o lead perguntando de que cidade que ele é, e também o número de visitas que ele tem realizado por mês. Isso me ajuda a qualificar ele, também até me preparar ali para entregar o material para a reunião que eu vou fazer com ele. E aí o que acontece? Quando a IA identifica essas respostas dele na conversa, ela já salva como um custom field. Então você precisa chegar lá depois e criar em configurações custom fields aqui para estar adicionando os leads. Você pode selecionar também para ele parar o bot. Então, quando um lead mencionar aqui que ele não quer mais conversar, ou ele não tem interesse, tchau, etc., você pode desligar o bot. Tá ok? Essas informações aqui, eu ainda recomendo que vocês coloquem ela em inglês, né? Eu ouvi falar que se você usar em português, ela ainda não tem uma tradução muito boa internamente aí com essas questões de sistemas do Go High Level. Então essa parte aqui deixa em inglês. O prompt em si pode colocar em português. Eu coloquei em português, funcionou muito bem. Pode ser que eu até teste em inglês e trago aqui para vocês o resultado. Aqui você pode estar adicionando para um atendente humano. Então, você pode até colocar condições para isso, né? Você ativa aqui esse cenário e aí digamos que o lead ele colocou que ele quer conversar com o vendedor ou ele quer conversar com o dono da empresa, quer conversar com o atendente humano, você consegue estar ativando essas informações aqui e passar esse lead para alguém da sua equipe ou da equipe do seu cliente, né, se você for aplicar isso depois para eles. Aqui é para faltas de informações, então digamos que a IA ela não conseguiu identificar alguma informação que foi pedida, ela pode estar passando também uma pessoa para estar redirecionando o resto do agendamento. Assim como uma falha para resolver um problema. Então, digamos que uma pessoa está pedindo alguma coisa, a IA ela não consegue suprir isso, ela pode estar direcionando para um membro da equipe que vai entender melhor o que o lead, o cliente está perguntando e ajudar ele. Enfim, vocês conseguem ver aqui, meu objetivo não é fazer tanta propaganda aqui, mostrar para vocês como criar qualquer tipo de agente de IA, que o foco aqui é criar o SDR de reativação de base. Mas você pode ter certeza que nos próximos vídeos eu vou trazer tudo que eu estou implementando de IA aqui na agência e para os meus clientes. Então aqui a gente já tem configurado a parte dos objetivos, tá? E falta aqui duas coisas ainda. Criar uma base de dados para o agente e criar as automações para garantir que isso vai estar funcionando direitinho. Tá? O que é a base de dados? Essa base de dados é como se fosse a caixa preta com absolutamente todas as informações que a gente vai estar utilizando, não para criar o objetivo da IA, mas para criar realmente a inteligência dela, para ela adquirir literalmente todas as informações sobre a sua agência, sobre o seu processo de vendas, sobre o seu processo de onboard, seu processo de entrega, tudo, absolutamente tudo que você vai colocar sobre o caixa rápido, enfim, para deixar a IA muito inteligente, né? Então, tudo que você faz de marketing, de entrega, a questão desse lead magnet também, a mensagem que você enviou anteriormente de ter ativado a IA, absolutamente tudo, tá? Perguntas e respostas, e aí aqui eu vou mostrar para vocês exatamente como criar uma base de dados que fique assim, muito boa mesmo. Vocês vão pegar esse prompt aqui, que vai estar disponibilizado na descrição desse vídeo, e vocês vão colar eles lá no ChatGPT. Assim o ChatGPT vai entender mais sobre essa campanha de caixa rápido e ela vai te fazer perguntas chaves para que você coloque ali todas as informações da sua agência e aí ela vai criar essa base de dados para você. Tá ok? Aí essa base de dados, a gente vem aqui, eu gosto de criar uma base de dados em diferentes formatos, ela aceita muitos formatos, né? Então eu vou mostrar aqui no Go High Level, por exemplo, você vem aqui em Bot Training, e aí você seleciona aqui essa base de dados, tá? Ou pode criar uma nova aqui. Esse web crawler, o que ele é? Ele vai estar lendo uma página da internet, né? Um site, por exemplo, uma landing page, um grupo de páginas, um PDF, um arquivo. Então, o que eu fiz aqui, nesse momento, só para esse agente de reativação de base, eu criei um PDF, tá? Com aquele prompt que eu mencionei para botar no ChatGPT, com muitas e muitas e muitas informações bem detalhadas sobre como o que eu quero que a responda, né, e sobre todas as informações da minha empresa. Tá? E é que eu adicionei também 10 FAQs.
tá? Para quem não sabe, FAQ é pergunta e resposta. Por quê? Porque basicamente o lead vai te fazer muita e muita pergunta, né? Então você precisa ter aqui alguns templates de perguntas e respostas para a IA saber exatamente o que responder em cada caso, né? Então o que é esse funcionário de IA que eu estou oferecendo para reativação de base dos meus clientes? Que tipo de lead que ele pode usar, o que acontece com os leads depois que é feito o agendamento, o que ele precisa para começar, questão de valor, se é pago, quanto tempo demora para ver resultado, quanto custa, investimento. Eles vão perguntar de grana, cara. Eles vão perguntar quanto custa, eles vão perguntar quanto vai ter que pagar, eles vão pedir para tu passar um orçamento por WhatsApp, né? E aí tem que ter todo esse script certinho aqui para não vacilar. Vou dar um exemplo para vocês. Cara, um a cada 4 leads perguntava ali questão de valor. E aí o que você tem que fazer? Você não pode passar preço por ali, né? Então aqui um exemplo. Os valores variam conforme os agentes já escolhidos, assim como o tamanho da base de leads, mas custa menos que um funcionário e entrega mais resultados. Estamos buscando novos cases no momento com condições muito especiais. Pode fazer uma demonstração gratuita e uma chamada e já entendemos melhor sobre a demanda. E aí depois vai lá e sugere o agendamento. E aqui quando ele perguntou isso é pago, ou seja, perguntas diferentes que querem dizer a mesma coisa. Importante você fazer isso. Cara, importante mesmo. Pode não parecer, mas é importante. Tá? E depois, quanto custa? A mesma coisa. São 3 perguntas diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Beleza? Então, agora que a gente vai ter a nossa base de dados criada, eu vou passar para vocês aqui um dos últimos passos, que é a gente criar as automações para isso. Vão ter 3 automações que a gente vai precisar criar, e a gente cria todas elas dentro do Go High Level, obviamente. A primeira automação que a gente vai criar é essa aqui do disparo inicial, né, que é para a gente estar enviando o lead magnet, e aí para a gente ativar o nosso agente de IA. Tá? Então, entrando aqui, é muito simples, beleza? O que a gente vai estar fazendo aqui? Eu nem vou adicionar um trigger, um gatilho. O gatilho é isso que realmente inicia essa automação. Por quê? Porque essa automação, eu vou começar ela manualmente lá em contatos. Então, eu vou pegar todo mundo que vai estar na pipeline, eu mostro para vocês logo em saída aqui, e eu vou colocar para adicionar toda aquela lista das pessoas que estão em pipeline de leads do Caixa Rápido, eu vou adicionar aqui para essa automação. Então essa automação ela vai começar com esse drip mode, que acho que é modo gotejamento em português. O que ele vai fazer? Ele vai definir qual que vai ser a constância do envio dessa automação. Por exemplo, se não tivesse isso aqui, a IA ia enviar mensagem para todo mundo no mesmo momento. Isso ia causar, cara, problema, né? Isso ia causar até possível bloqueio de WhatsApp. Se a IA estiver conversando com muita gente ao mesmo tempo, ela vai ter um delay ali no agendamento, ela vai estar sugerindo horário para um, aí na hora de agendar não vai conseguir, etc. Foi o que aconteceu comigo. Então, cara, vai na manha, vai de boa. Como que funciona isso aqui? Tamanho do tamanho é bom, né? É muito ruim essa parte de tradução deles. Mas vamos lá. Aqui é para enviar uma mensagem a cada 1 minuto. Uma mensagem não, né? É para passar um lead a cada 1 minuto, considerando aí, então se você tiver 60 leads vai demorar 1 hora, 120 leads 2 horas, ou você pode estar mudando isso, você pode colocar, por exemplo, 10 leads por minuto, você pode colocar 100 leads por hora, enfim, eu vou deixar aqui 1 por minuto, tá bacana. E aqui o SMS de disparo inicial, que é aquela mensagenzinha que eu mencionei para vocês anteriormente. Aqui, muito importante, eu adiciono uma tag. Tá? Essa tag de caixa rápido novembro de 2025. Por que eu faço isso? Porque a IA ela precisa saber de quais leads que ela vai estar respondendo. Né? Por exemplo, imagina se alguém manda uma mensagem lá no meu WhatsApp depois, um cliente atual ou algum lead que está chegando através de outro funil, e aí essa IA de caixa rápido começa a responder ele, cara, já está ferrado, né? Então, eu coloquei a IA para funcionar somente com quem tem essa tag. Então, a partir do momento que a pessoa recebeu já o primeiro disparo, a gente adiciona a tag, porque agora a IA ela foi ativada, ela vai responder todo mundo que tem essa tag, ou seja, que está nesse funil. Aqui eu coloco a opção de encontrar oportunidade e atualizar a oportunidade. O que eu faço nessa atualização de oportunidade? Eu mando o lead para o dia 1, lá no funil, porque ele já recebeu a mensagem. E aí depois eu espero 5 segundos, e aí depois eu coloco Update Conversation AI. Esse espera de 5 segundos aqui, eu coloquei por um ponto muito importante. Tá? O que estava acontecendo era o seguinte, tem muita gente, não sabe usar o WhatsApp direito para vender, mas que tem aquela conta comercial que envia uma mensagem automático quando recebe uma mensagem. Né? Então, assim, tu envia qualquer coisa, ela recebe.
Oi, imobiliária do fulano recebeu a sua mensagem, tenha um bom dia, diga como eu posso ajudar, em breve te retorno. Cara, isso é o inimigo da venda, né? O inimigo do bom atendimento. Mas tem muita gente que utiliza isso, e aí se a gente vê uma mensagem, eu já responde isso, eu coloquei essa espera de 5 segundos, justamente para não contabilizar essa resposta automática deles aí, beleza? E aí, vamos para a segunda automação agora, que é quem respondeu essa mensagem. Então a gente vai pegar questão de organização mesmo. Ainda mais quando o volume de leads vai aumentando, a tua organização dentro do CRM é fundamental para garantir, né, que tu vai estar conseguindo ter conversão. Eu, sinceramente, não consigo ter resultado se eu não cuido do meu CRM. Então aqui, essa segunda automação é justamente para a gente pegar aqui esse gatilho de resposta. Tá? Então a gente vai pegar todo mundo que te enviou uma mensagem no SMS, que a gente está usando a API não oficial. Se você está usando a API oficial, coloca o WhatsApp. E aí precisa incluir aquela tag que a gente botou na primeira automação, senão ele vai responder a todo mundo. Então coloca a tag aqui, e aí agora sim, todo mundo daquele funil que responder a sua IA, ela vai encontrar essa oportunidade e ela vai atualizar essa oportunidade, enviando ela para a etapa do funil ali que está em agendamento, em conversa. Ou seja, o lead que estiver ali nos dias é o lead que não está respondendo a IA e o lead que você precisa fazer follow-up para ele te responder. Tá ok? E a terceira automação é a automação de agendamento realizado. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Aqui, assim que um agendamento é feito no calendário, tem que ser o calendário que está atribuído lá para a IA, obviamente, e ele também tem que ter a mesma tag, obviamente, a gente não quer que leads de outros funis, mesmo que caiam sem querer nesse calendário, recebam essa automação. A gente já desativa a IA, porque o agendamento foi feito, a gente encontra a oportunidade, a gente atualiza ela lá no funil do CRM, para reunião agendada, assim a gente tem visual, e aí começa o resto da automação. Atribuir para o usuário responsável, nesse caso sou eu, possivelmente é você, mas você pode colocar o seu closer, por exemplo. Eu adiciono aqui uma notificação para mim. Eu não sou bobo, então eu já pego e envio uma conversão personalizada lá para a meta, mesmo que não tenha nenhum tipo de anúncio envolvido nisso aqui. Isso aqui é para realmente deixar meus anúncios mais inteligentes. E eu começo aqui com os lembretes de agendamento. Então, assim que um agendamento é feito, eu já crio aqui a primeira confirmação de agendamento, que eu envio direto para o e-mail do lead. Ele já recebe no WhatsApp uma VSL, tá? Essa VSL, para quem me acompanha aqui, ela é uma VSL diferente da que eu utilizo nos outros funis. Esse aqui é um vídeo que eu fiz com o celular mesmo, em formato aqui de selfie. Contei um pouco sobre os problemas do lead e aí eu mostro a tela do meu computador mostrando um pouco assim por cima do que eu montei para ajudar eles a resolverem esses problemas e que tipo de resultado eles conseguem estar extraindo ao implementar isso aqui. Esse vídeo é muito bom para garantir que eles vão continuar engajados ali para participar da reunião. E aí depois segue as automações de follow-up de agendamento, né? Então esperar 24 horas antes manda um e-mail, esperar uma hora antes manda outro e-mail, 5 minutos antes manda uma mensagem aqui com o link da call e tá feito. Isso aqui é tudo para garantir que o lead ele vai dar show up para ti. Agora, cara, você já tem toda a parte de configurações setada. Realmente, pega tudo isso que eu te passei, adapta para o seu modelo, faz os primeiros testes e bora vender para a base de leads, cara. Esse ano aí já está acabando e a melhor forma de você conseguir vendas agora, sem ficar dependendo de todos os funis que você gasta lá em grana em anúncio, CPM tá caro por causa da Black Friday, ninguém tá querendo contratar serviço de agência porque é final de ano, blá blá blá, toda aquela desculpinha e dificuldade de sempre. Agora você tem algo diferente para estar implementando aí e você mesmo fazer novas vendas, né, com muito lucro. E por último, mas não menos importante, aqui quais são as principais métricas para você estar avaliando nesse funil para ter um bom acompanhamento dos seus resultados. A primeira métrica são as mensagens, né, de lead magnet que foram recebidas. Você pega as que responderam, das que responderam você pega quantos você conseguiu converter para um agendamento, quantas realmente compareceram nesse agendamento, quantas você conseguiu realizar um pitch, né, nesse agendamento, e aí depois quanto você conseguiu converter em vendas, e aí quanto dessas vendas realmente foi resultado aí em dinheiro no seu bolso.
Tá tudo aqui. Eu literalmente criei todo esse material porque eu quero que nem eu, você consiga implementar agentes de IA na sua agência, cara, sem depender de todas essas automações e N8N super complexos e ter que ter um nível de investimento muito alto, ter que aprender, comprar curso de automação. Não, tá tudo aqui nativo dentro do Go High Level, na palma da sua mão, para você finalmente, de uma vez por todas, conseguir implementar inteligência artificial nos seus serviços de marketing ou até mesmo vender só IA para milhares e milhares de empresas aqui no Brasil. Agora, se você quer ir além e não só implementar essas coisas que eu te mostrei nesse vídeo, mas você quer literalmente copiar e colar o que eu te mostrei aqui, eu disponibilizo todo esse template que eu te mostrei dentro da minha comunidade de donos de agência. Tudo que você precisa para fazer parte é iniciar o seu período de teste grátis de 14 dias no Go High Level através do meu link de afiliado que está disponível aqui na descrição do canal do YouTube, assim como nesse arquivo aqui. Eu te espero lá.